Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 26 de outubro de 2023 e o título é A Frequência do Amor. Vamos lá. Já parou para pensar sobre o que você vem semeando e colhendo? Já percebeu que as notícias trágicas e tristes se espalham como rastilho de pólvora, alcançando todos os recantos da cidade, do país e do planeta? Enquanto isso, as mensagens de alegria e verdadeira empatia são distribuídas em doses homeopáticas. Os acontecimentos catastróficos são visualizados e viralizados em uma velocidade estonteante. Já as notícias motivadoras, benevolentes, alegres, enfrentam toda a sorte de barreiras. Acredito que muitos ainda estão presos à crença de que o bem, quando divulgado, tem a conotação de vaidade. Eu mesma já me enganei com a famosa frase que a tua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Talvez mais uma interpretação falaciosa para evitar a disseminação do bem. Entendo que muitas pessoas divulgam atitudes caridosas por pura vaidade, com a intenção de exibir virtudes que sequer possuem ou entendem. E eis a chave da questão: intenção. Qual a sua intenção ao fazer e disseminar tais conteúdos? Mesmo que a intenção primária não tenha sido a mais nobre, se os efeitos são positivos, eles podem e devem ser espalhados. Cada um colherá de acordo com a semeadura. Se a intenção é passar uma mensagem de positividade e amor, é isso que realmente importa. Afinal, a cada um será dado de acordo com suas obras, lembram-se? Quem semeou vaidade colherá um fruto amargo das ilusões passageiras. No entanto, aquele que viu a oportunidade de levar alegria e motivação colherá a energia de gratidão que essa atitude gera. Pare uns minutos e reflita. Como você se sente ao se deparar com notícias negativas e catastróficas? Em contrapartida, qual a sensação ao se deparar com conteúdos cheios de verdadeira empatia? De verdadeira empatia, inocência e alegria? O quanto isso pode fazer a diferença no seu dia ou no dia de qualquer pessoa? Tenho conversado com conhecidos que relatam a emoção que estão sentindo quando veem atitudes solidárias e exemplos de bondade e amor desinteressado. Uma energia amorosa e emocionante vibra em seus corações. Isso não quer dizer que devamos nos alienar do que está acontecendo ao nosso redor, mas não precisamos e nem devemos nos afundar na negatividade. Afinal, existem muitas coisas incrivelmente boas acontecendo. Exemplos de expansão de consciência e elevação de frequências amorosas por toda parte. Pequenos milagres diários e constantes. Contudo, eles não despertam o mesmo interesse, ainda. Porém, perceba uma mudança lenta, mas crescente, uma ampliação dos sentidos levando à percepção do quanto temos controle sobre nosso equilíbrio emocional. E isso depende muito do que escolhemos e permitimos acessar e trazer para a nossa vida. As frequências estão ao nosso redor, são múltiplas possibilidades, e o ressoar é a nossa antena nos colocando em sintonia. Só posso desejar que o sentir nos guie e nos conecte cada dia mais, para que possamos envolver esse lindo planeta azul com nossa mais pura essência, a luminosa frequência do amor. Então, vamos lá. Bom, esse texto, assim, já faz tempo que essa coisa dessa questão, né, do que a mão esquerda faz, que a direita não veja, eu venho questionando, porque assim, eu percebi isso na época, que eu já até comentei aqui em outros vídeos, que eu comecei a fazer trabalho voluntário e que a gente só conseguia ajuda, né, e fazer o trabalho com a divulgação. Porque se ninguém soubesse o que a gente estava fazendo, a gente não conseguia, que nem, por exemplo, quando era o trabalho com o pessoal de situação de rua, a gente precisava de doação. Então, se não tivesse a divulgação, se a gente não mostrasse o trabalho, se a gente não pedisse, não tinha como fazer.
E uma coisa até que o coordenador na época falou que, né, que eu fiquei pensando, falei, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que ele falou, quando a gente vê que cada um ali, eles tiravam, tinha os fotógrafos que eram voluntários, tal, que faziam os vídeos, faziam a filmagem, faziam as fotos, né, do trabalho, e aí eles mandavam para a gente. Então ele falava que cada um de nós, né, divulgando que traria mais apoio, né, mais auxílio, porque ele falou, é diferente você ver, às vezes, um trabalho numa rede social, né, você pode até falar, nossa, que trabalho bacana, tal, não sei o quê, mas se você não conhece as pessoas, a gente fica com o pé atrás, né, porque tem tanto malandro por aí, ainda mais hoje em dia a gente vê tanta gente que finge, né, que está fazendo bem e está só ali tentando enganar, né, os trouxas. E ele falou, mas é diferente quando você divulga, porque as pessoas que te conhecem sabem que você está divulgando algo que você tá ali, conhece, que você está trabalhando, que você é uma pessoa que, né, normalmente os nossos amigos confiam na gente, sabe que nós somos pessoas corretas e tal, que se você está ali junto com aquele grupo, fazendo aquele trabalho, é porque é algo confiável. E aí a ajuda vem. E aí, assim, aquela pessoa, né? Às vezes os seus amigos vêm, poxa, você está trabalhando, eu vou contribuir, né? A gente precisava muito de cobertor, e às vezes de alimento e tal. E aí as pessoas contribuíam e essas pessoas, é o boca a boca, né? Falavam para outras pessoas e assim a coisa foi crescendo e o grupo foi crescendo, e o trabalho foi aumentando. A mesma coisa com o trabalho no voluntário no hospital, né? Que aí já não precisava de ajuda material, mas a gente precisava de mais voluntários. E eu cheguei no grupo através de um vídeo que eu vi de uma amiga. Então eu falei, poxa, deve ser legal isso daí. Conversei com ela, pedi para participar e fui. E assim, e várias pessoas também chegaram através de mim. E se não fosse essa divulgação, eu não teria chegado a esses lugares. Eu não poderia ter contribuído, e muita gente não poderia ter contribuído, porque não ia ficar sabendo, né? Então aquela coisa, vou fazer escondidinho porque ninguém pode ver, porque senão parece que é vaidade. E aí você consegue contribuir muito menos, né? Então, as redes sociais, elas ajudam nisso. E eu lembro, assim, na época do que aconteceu lá das enchentes do Rio Grande do Sul, muita gente que foi para lá ajudar, né? A gente viu tanto voluntário, foi um movimento assim muito lindo, muito maravilhoso, né? Que a gente viu tanta gente ajudar. E a gente via às vezes pessoas, né, questionando: mas fulano tá falando para aparecer, sabe? Aí eu falava assim, isso daí é um problema assim dele com a consciência dele, é ele e Deus. Se ele está lá e ele está contribuindo, não interessa que ele está querendo aparecer, que ele está querendo sinalizar virtude, mas ele está fazendo mais do que aquele que está só criticando, concorda? Se ele está lá, se ele está levando alimento, se ele está levando roupa, se ele está ajudando ali nos resgates, não interessa que ele está fazendo isso por vaidade. Se, querendo ou não, ele está contribuindo de uma forma positiva. Se a intenção dele é uma intenção tortuosa, uma intenção não muito honesta, ele vai responder por isso, mas aí fica entre ele, Deus, ele e a consciência dele e tá tudo certo, entendeu? Mas ele já tá fazendo mais do que aquele que só tá ali criticando e às vezes não tá fazendo nada, né? Porque foi um movimento lindo, assim, o Brasil abraçou o Rio Grande do Sul, mas nem todo mundo tinha condições de ir para lá, né? De estar ali ajudando mesmo. E eles estavam precisando de muita gente, muito voluntário. O trabalho era pesado, era muito grande, principalmente nos resgates, né? Quem teve a possibilidade de ir, eu acho que assim, foi uma coisa grandiosa. E aqueles que às vezes, né, que tem uma condição financeira muito boa e que a gente sabe, né, das pessoas que foram, que ajudaram, e que, lógico, tem uma visibilidade maior. Não interessa, entendeu? Se ele contribuiu, é o que importa. A intenção dele é algo que ele vai responder por aquilo. Só que quando eu falo aqui dessa questão da gente, isso gera
independente da intenção da pessoa, isso gera uma energia de empatia, de solidariedade e de amor. Porque quando você está vendo uma atitude bacana, aquilo mexe com a gente. Quando você é uma pessoa que tem boas intenções, você é uma pessoa boa, uma pessoa solidária também, aquilo te toca de uma forma assim e te incentiva. Poxa, eu quero, né? Quanta gente falou assim, eu também quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar, nem que fosse para mandar um fardinho de água, dar uma doaçãozinha, pegar roupa, né? Roupa da gente aqui e doar, roupa que estava em boas condições e doar. Isso te faz sentir parte daquele movimento de amor. E isso é importante. Então, é por isso que eu acho que essa frase foi distorcida. Porque senão, se a gente nunca pode ver o bem atuando, o bem acontecendo, a gente fica mergulhado numa energia de muita negatividade, chega até a dar um desânimo, porque aí você já pensou, a gente fala, poxa, mas nada de bom acontece. Não é que não acontece, é que não é visto. Mas acontece, tem muita coisa boa acontecendo nos bastidores e que a gente não vê. Então, eu acho que precisava realmente as pessoas mostrarem mais o bem, divulgarem mais. Eu gosto, tem canais aí, tem perfis aí que o pessoal faz. Aí tem gente que fala assim, mas aquilo é ensaiado, é, é o teatrinho, né? Que a pessoa encontra alguém na rua e ajuda, né? E pergunta o que a pessoa está precisando. Aí pode ser, realmente pode ser que seja uma coisa fake lá, né? Falsa, mas aquilo, querendo ou não, quando você vê uma história daquela, alguém sendo ajudado, alguém emocionado porque justamente estava naquele dia precisando daquela ajuda, isso faz bem e isso estimula, né? Porque a gentileza gera gentileza e benevolência gera benevolência. Quando você vê uma atitude bondosa, aquilo dispara um gatilho que você fala, poxa, o que eu posso fazer também para ajudar? Nem que seja uma coisa pequenininha, nem que seja simplesmente ouvir uma pessoa. Ou às vezes aquilo te dá uma energia tão boa de amorosidade que às vezes o simples fato de você caminhar na rua e você sorrir para alguém que está passando, você pode, com esse gesto, estar mudando o dia daquela pessoa. Né? Então, assim, essas coisas fazem a gente refletir e fazem, às vezes trazem uma consciência para a gente que quando a gente viver aquela situação, a gente vai lembrar daquilo e vai agir de forma mais amorosa. Eu lembro de um. É um influencer, não lembro o nome dele, acho que é Tiago, alguma coisa. Ele contando que uma vez ele foi numa. Ele estava no aeroporto esperando, né, o voo dele, ele e a esposa dele, e aí eles pararam para tomar um café. E a atendente demorando, não dava atenção. Aí quando ia levar as coisas, jogava assim na mesa, punha de qualquer jeito, sabe aquela coisa de má vontade? E ele falou que a esposa dele até que é bem paciente, mas até ela estava perdendo a paciência. Falou, eu vou falar com o gerente que o atendimento é péssimo. E aí ele falou, não fala nada. Ele falou, veja bem, pode ser que a pessoa esteja num mau dia, esteja passando por alguma dificuldade. A gente está aqui, a gente vai sair de férias, a gente está viajando, a pessoa está trabalhando, então, né, deixa para lá. E aí ele disse, quando ele foi pagar, ele falou para a moça, né, ele falou, olha, eu espero, né, não sei se você está num bom dia, se você não está, se você está passando por algum problema, eu espero que, né, melhore e tal, não sei o quê. E aí disse que a moça desabou, começou a chorar e desabafou, realmente ela estava passando por um problema. Acho que é um filho doente, uma coisa assim. E você vê, né? Aí a gente assiste um vídeo desse e fala, poxa, quantas vezes, às vezes eu também me estressei, né? Às vezes com uma pessoa e eu podia ter parado para pensar, né? Será que essa pessoa não estava num dia difícil, né? E recentemente a gente viu aí um exemplo de um religioso aí que não teve este pensamento benevolente, não teve essa empatia, né, com uma pessoa e causou um belo de um problema aí que inclusive o funcionário do estabelecimento acabou perdendo até o emprego, porque é uma pessoa, né, que tem grande, né, visibilidade, então assim, não teve empatia, não teve uma atitude humilde,
não teve uma atitude condizente, inclusive, com a profissão dele lá, com o que ele prega. Então, quando a gente vê justamente essas coisas, e por isso que eu falo que a gente também não pode ficar alienado das coisas que acontecem, porque tudo traz algum aprendizado para a gente. Mas os vídeos, eu assim, vou falar, gente, eu sou uma manteiga, eu choro. Eu vejo esses vídeos, assim, né, das pessoas que são ajudadas, ou então até vídeo de, de, de pessoa que está conquistando um sonho, sabe? Aí eu me emociono, eu fico, porque eu sinto, né, felicidade por aquela pessoa. Fico feliz pela pessoa, né, de ver alguém realizando um sonho, de ver a felicidade do outro. Então, acho que isso é a verdadeira empatia. É você sentir, lógico que você não vai sentir o que o outro está sentindo, mas você entender a importância daquilo, né? Mesmo no sofrimento do outro, você entender que aquilo é algo que é, é importante para aquela pessoa. Às vezes para a gente não é nada, às vezes para a gente é um problema, você fala, também não é para tanto, mas você não sabe, cada um tem uma forma de sentir. Então a gente não pode ficar querer desprezar, né, menosprezar, a gente realmente entender que cada um está passando por um momento, está passando pelo seu momento. E é aí que a gente tem, né? Essa energia de amor nos ajuda a entender um pouco e fazer o que é possível para a gente fazer. E esses exemplos trazem muito essa consciência de amorosidade para a gente, né? Então, eu adoro ver esses vídeos aí dessas, desculpa aí, gente, dessas situações assim, né, de auxílio, daquela pessoa que aparece no momento certo, né, que nem aquela história que eu contei aqui da lei da semeadura, né, do rapaz, da história da paçoca, né, que ele foi comprar paçoca, e que aí ele encontrou a mulher que estava chorando, aí ele doou dinheiro para ela, ajudou a ela, e quando ele chegou em casa, ele teve a notícia também de uma dívida que uma pessoa tinha com ele, pagou, então assim, foi tudo. E ele ajudou a pessoa sem nenhuma intenção. E era uma pessoa também que tinha antes, apesar da condição difícil dela não ter nem o que comer, ela doou o que ela tinha para uma pessoa que estava passando fome. Então, essas histórias trazem aquece o coração da gente, né? E faz a gente ver que o mundo não é esse que muita gente fala assim, a humanidade não deu certo, e tenta passar aquela coisa de que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins, né, que a humanidade é ruim, e não é, gente, é bem o oposto. A humanidade é muito melhor do que eles tentam passar para a gente a imagem. Então, é importante que a gente veja esses exemplos, né? E propague o que a gente puder propagar e divulgar de coisas boas, que a gente participe, então, deste movimento de amor, né? É expandir o amor e a benevolência. Certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.